Olá pessoal, sou o pastor José Carmo, trago hoje uma palavra ao seu coração. Portanto, conecte conosco, conectando na palavra, conexão querigma. Hoje eu quero trazer uma reflexão muito gostosa, que eu tenho certeza que pode mudar a sua maneira de pensar, de ver, de ouvir, de agir. Portanto, ligue-se conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra do tamanho da sua necessidade ao seu coração. Uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, de confiança, acima de tudo, de gratidão a Deus. Eu quero refletir no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, os versículos 31 a 34 e depois os versos 54 ao 62. E o texto nos diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti e para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Os versos 54 ao 62. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o, o outro disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, há muitas situações em nossas vidas que nos leva a um choro, a uma raiz de amargura. Raul, ele tinha confiado em Jesus como seu Salvador quando jovem, ele era bem jovem. Mas logo depois ele afastou-se da fé e passou a viver longe, distante de Deus. Ele fugiu, ele procurou uma rota de fuga, né, distante de Deus. Certo dia, ele tomou uma decisão de renovar, né, o seu relacionamento com Jesus, que o censurou por ter ficado ausente por muitos e muitos anos. A bronca aumentou o seu senso de vergonha e culpa por sua ausência. Não há esperança para mim? Esta foi a pergunta. E ele pensou, mas porém lembrou-se de como Cristo havia restaurado a Pedro. E quando nós paramos para analisar lá no Evangelho de João, no capítulo de número 21, os versículos 15 até o verso 17, ali a gente vê um interrogatório, né, de Pedro, quando Pedro ele é interrogado. Nos versos 15 até o 17 nos diz assim, que depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros.
No verso 16, Jesus então torna a perguntar a Pedro e diz assim: pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. No verso de número 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, quando nós paramos para analisar este texto e esta forma como Jesus trabalhou com Pedro, talvez Jesus está perguntando para você hoje, né, se você o ama. Talvez você esteja distante do Senhor. Começou uma caminhada muito boa, muito gostosa, uma caminhada abençoada, bem animada, entusiasmado, né, com a obra do Senhor, com a igreja, com o chamado de Deus para a sua vida. Mas eu quero te dizer, quem sabe você é um dos escolhidos, um dos eleitos do Senhor, e você continua ainda fugindo de Deus, buscando rotas, né, de fuga, procurando viver distante do Senhor, achando que você está vivendo melhor, está aproveitando a vida. Olha, qualquer que fosse a bronca que Pedro esperava receber, o que ele recebeu de Jesus foi o perdão e foi a restauração. O fato, queridos, é que Jesus nem sequer mencionou a negação de Pedro. Jesus deu a ele a chance de reafirmar o seu amor. E reafirmando esse seu amor por ele e cuidar dos seus seguidores, como nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 21, versos 15 a 17, quando Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes se Pedro o amava. Então, as palavras, queridos, de Jesus para Pedro, né, de Pedro, negá-lo estava sendo cumpridas. E tendo Jesus voltado para mim, fortalece seus irmãos. Ele diz lá no verso 32, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, né, no capítulo 22, o verso 32, que diz assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso é muito importante quando nós paramos para pensar desta maneira. A introdução desta mensagem eu falei de um jovem chamado Raul. E Raul pediu a Deus o mesmo perdão, a mesma restauração. E hoje, ele não está apenas caminhando com Jesus, mas servindo-o numa igreja e apoiando outros cristãos. Sabe, queridos, Deus tem um chamado especial, específico para cada um de nós. Para você. Talvez você está distante, talvez você está buscando fugir da presença de Deus, mas eu tenho uma notícia para você. Deus vai te achar. Deus vai te encontrar. Todo o poder está nas mãos do Senhor, toda a autoridade está nas mãos do Senhor, o controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Sabe? Quando nós olhamos, né, a natureza, a gente percebe que a natureza ela está debaixo do domínio, do poder, da autoridade do Senhor. Deus dá uma ordem ao mar, o mar se revolta e as águas vêm e tomam cidades, e, enfim, faz o que estiver dentro do seu poder, da sua autoridade, o que ele mandar. Deus dá ordem a um verme, o verme vai, come aquela planta. Deus deu a ordem. Tá? Esta ordem, ela é cumprida. O fato, queridos, que de uma forma ou de outra, não importa onde você esteja, se você tem um chamado de Deus, você
é um escolhido de Deus, Deus vai te encontrar. Então procure, aproxime-se do Senhor enquanto você pode, tem vida, tem saúde. Busque uma restauração, busque um perdão. Quando você é perdoado, você se sente aliviado, porque o pecado, ele provoca um peso tão grande na nossa vida, que às vezes é um fardo que você não está conseguindo carregar. Você está descendo cada vez mais na sua qualidade de vida. Você está perdendo por estar distante, longe do Senhor. Procure o perdão, procure a restauração. Não importa o quanto nos afastamos de Deus ou quanto você se afastou de Deus. O fato é que Ele está sempre pronto para nos perdoar. Ele está sempre pronto para nos receber de volta e nos restaurar para que possamos amar, servir e glorificá-lo. Nunca estamos longe demais de Deus. Os seus braços amorosos sempre estão abertos e estarão abertos para receber você. Pense nisso. Por que você está fugindo de Deus? O que o leva a estar tão distante do Senhor? Faz uma retrospectiva da sua vida. Busque o Senhor. Busque o seu perdão. Busque a sua restauração. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por este momento único e oportuno que o Senhor nos concede para refletirmos na tua palavra. E este que nos ouve neste momento, dá a ele, meu Pai, a bênção que ele precisa, o perdão, a restauração, assim como Jesus fez com Pedro, assim como o Raul agiu também diante destas afirmações, e ele buscou este perdão, esta restauração, e hoje serve ao Senhor Jesus com alegria, com prazer. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos servi-lo com prazer, com alegria e gratidão. Reconhecemos que somos pecadores. Perdoa os nossos pecados e dá-nos a tua bênção, a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Continue conosco. Entre lá, conecte conosco. Conectando na palavra, tudo junto, lá no YouTube, você vai encontrar uma mensagem ao seu coração. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Amém.